O silêncio antes da tempestade é sempre o momento mais barulhento dentro da cabeça de um piloto. Dizem que a paciência é uma virtude, mas na Fórmula 1, a paciência é apenas um intervalo microscópico entre reagir e agir. Estamos no limiar de uma nova era, mesmo que muitos ainda falem de 2026 como se fosse um ponto distante no calendário, algo abstrato, quase teórico. Para quem vive isso de dentro, para quem passa os dias cercado por telas de dados, cabos, sensores e simulações infinitas, 2026 não é amanhã, é agora. Enquanto minhas mãos apertam o volante do simulador, não estou apenas seguindo linhas ideais virtuais ou corrigindo pequenos deslizes digitais. Minha mente está em outro nível, processando cenários, riscos, possibilidades. Cada curva simulada é um ensaio para um mundo que ainda não existe, mas que já começa a ganhar forma. A transição que se aproxima não é uma simples atualização técnica, não é apenas mais um ciclo regulatório da Fórmula 1, é uma reescrita completa da filosofia do que significa pilotar um carro de corrida no mais alto nível. O carro de 2026 é, sem exagero, uma criatura diferente de tudo que nos acostumamos na última década. Durante anos, aprendemos a domar máquinas enormes, largas, pesadas, verdadeiros transatlânticos de fibra de carbono que dependiam de níveis absurdos de efeito solo para gerar desempenho. Eram carros eficientes, rápidos, mas que exigiam um estilo específico, quase calculado demais. Agora, o que a Audi e a Sauber estão construindo, guiadas por um regulamento ousado, é um retorno à essência da agilidade. Falamos de um carro menor, mais estreito, mais leve. A redução da largura de 2 metros para 1,90 m pode parecer insignificante para quem observa da arquibancada ou pela televisão, mas dentro do cockpit essa diferença muda tudo. A percepção de espaço se transforma. O carro parece mais compacto, mais inquieto, mais disposto a reagir a qualquer comando. A diminuição da distância entre eixos devolve uma reatividade que estava adormecida. O carro deixa de ser um objeto que você conduz e passa a ser algo que responde instantaneamente ao seu pensamento. É como abandonar uma espada longa e pesada e empunhar um florete. A margem de erro diminui, a precisão exigida se torna quase cirúrgica. Mas o que realmente acelera o coração não é apenas a geometria do chassi, é a alma da máquina, a unidade de potência. A decisão de dividir a entrega de potência de forma igualitária, 50% combustão interna e 50% elétrica, é talvez a escolha mais ousada dessa nova era. O V6 Turbo continua ali, gritando logo atrás da nuca, vibrando através da estrutura do carro. Mas agora ele divide o protagonismo com um sistema elétrico brutalmente poderoso. A retirada do MGU-H simplifica a arquitetura em teoria, mas na prática transforma a gestão de energia em um desafio constante. Ter quase 350 kW de potência elétrica disponível de forma instantânea muda completamente a relação entre pé direito e tração. A entrega de torque nas saídas de curva será violenta, quase agressiva, exigindo uma sensibilidade extrema para não ultrapassar o limite da aderência. Com pneus ligeiramente mais estreitos, cada milímetro de acelerador conta. A tração deixa de ser apenas uma questão de potência e passa a ser um diálogo permanente entre eletrônica, pneu e instinto humano. É um quebra-cabeça que se monta curva após curva. Caminhar pelos corredores da fábrica nesse contexto é sentir ao mesmo tempo o peso esmagador da responsabilidade e a leveza empolgante da esperança. Ver um projeto nascer do zero é um privilégio raro, quase histórico. Não estamos adaptando conceitos antigos, estamos literalmente esculpindo o futuro. E nesse futuro, a aerodinâmica ativa assume um papel central. O conceito de modos aerodinâmicos, X-Mod e Z-Mod, altera a dinâmica das corridas de forma muito mais profunda do que o DRS jamais conseguiu. O DRS era um artifício, uma ajuda pontual para criar ultrapassagens. A aerodinâmica ativa de 2026 é parte viva do desempenho do carro, presente em cada metro da pista, esteja você atacando ou defendendo posição. Nas retas, o carro se transforma. As asas mudam de posição, o arrasto cai drasticamente e a sensação é de se tornar um projétil cortando o ar com eficiência máxima.
É um modo de baixa resistência, quase antinatural para quem passou anos confiando em downforce constante. Mas tudo acontece em frações de segundo. Ao chegar na zona de frenagem, o sistema precisa reverter instantaneamente para o modo de alta carga aerodinâmica, colando o carro ao asfalto para permitir a curva. Nesse momento, a confiança no sistema precisa ser absoluta, não há espaço para dúvida. Se a asa não retornar à posição correta no instante exato, você não tem aderência, não tem margem de correção. Você deixa de ser piloto e vira passageiro de um míssil descontrolado. Essa simbiose entre software e instinto humano será um divisor de águas. Campeões nascerão dessa confiança cega na máquina, dessa capacidade de acreditar que tudo funcionará mesmo quando o cérebro grita para frear. Como se não bastasse, o sistema manual de ultrapassagem adiciona uma outra camada de complexidade. O botão de impulso elétrico transforma cada disputa em um jogo de xadrez a 300 km por hora. Não se trata apenas de ser rápido, mas de ser estrategicamente inteligente. Quando usar a energia extra, quando guardar, quando defender. Cada decisão errada cobra um preço. O piloto de 2026 não pode ser apenas um gladiador, ele precisa ser um estrategista, um enxadrista em alta velocidade. A carga cognitiva será enorme. Gerenciar regeneração de energia enquanto se luta roda a roda exige um nível de concentração que a Fórmula 1 raramente viu. É fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. E ainda assim, é exatamente isso que sempre sonhei. Quando fecho os olhos, consigo quase sentir o cheiro do combustível sustentável, outra revolução silenciosa acontecendo em paralelo. Correr com neutralidade de carbono, sabendo que a tecnologia desenvolvida aqui pode garantir a sobrevivência do motor a combustão fora das pistas, dá um significado maior ao esporte. Não somos apenas entretenimento, somos um laboratório para o planeta. Muitos temem mudanças no som, mas com motores girando alto e turbos trabalhando no limite, a sinfonia mecânica continuará ali, talvez diferente, talvez mais futurista, mas ainda visceral. Fisicamente, a adaptação será brutal. Carros mais leves e ágeis significam mudanças de direção mais violentas. A força lateral não desaparece, apenas se manifesta de outra forma. Pescoço, core, resistência muscular, tudo precisa ser recalibrado. Saímos da era dos carros pesados e previsíveis para a era dos carros ariscos, nervosos, que punem qualquer descuido. Isso favorece quem tem sensibilidade, quem sente a transferência de peso quase intuitivamente. Eu cresci no kart, onde reação é tudo, e sinto que 2026 traz um pouco da Fórmula 1 de volta a essa essência crua da pilotagem. Olhando para o projeto da Audi, vejo a precisão alemã se misturando com a paixão que trago como brasileiro. É uma combinação poderosa. Eles entregam obsessão por detalhes, engenharia milimétrica, rigor absoluto. Eu trago a fome, a improvisação, a vontade de vencer que sempre definiu o automobilismo brasileiro. Não estamos aqui para completar grid, estamos aqui para desafiar a ordem estabelecida. Sabemos que o desafio é gigantesco. Entrar na Fórmula 1 em um novo regulamento de motores é uma tarefa quase hercúlea, mas se existe um grupo capaz de enfrentar isso, é este. A preparação mental para 2026 é tão intensa quanto a física. É preciso estar pronto para o desconhecido. Ninguém sabe quem acertará o regulamento de primeira. A história mostra que soluções mágicas podem surgir. Mas a beleza desse novo ciclo está no equilíbrio entre restrições e liberdade criativa. Menos downforce absoluto significa mais carros escorregando, mais correções no volante, mais luta contra a máquina. É isso que o fã quer ver. É isso que nós queremos sentir. Penso muito em legado. O Brasil carrega uma história pesada e dourada na Fórmula 1. Fittipaldi, Piquet, Senna, nomes eternos. Existe um espaço ali, um vazio que não encaro como pressão, mas como combustível. A chance de representar uma nova geração, guiando um carro que simboliza o ápice da tecnologia humana, faz cada sacrifício valer a pena. Cada gota de suor, cada renúncia feita desde a infância converge para este momento. O silêncio antes da tempestade não é vazio, ele está carregado de tudo que está por vir. Existe um abismo silencioso entre aquilo que funciona perfeitamente no papel e aquilo que sobrevive ao primeiro contato com o asfalto.
Na Fórmula 1, esse abismo já engoliu carreiras, projetos bilionários e sonhos que pareciam inabaláveis. É exatamente nesse ponto que agora nos encontramos. A fase romântica da ideia acabou. O conceito é bonito, coerente, inteligente. Mas a pista não se importa com conceitos. Ela cobra resultados. Quando o carro sai da fábrica pela primeira vez e toca o chão, toda a poesia da engenharia vira um interrogatório brutal. Cada vibração revela uma falha. Cada microcorreção no volante denuncia algo que o simulador não conseguiu prever. E não importa quantas horas de CFD, túnel de vento ou inteligência artificial tenham sido usadas, o asfalto sempre tem a palavra final. É nesse momento que a filosofia do projeto começa a se revelar de verdade. Um carro mais leve, mais curto, mais ágil, parece fantástico em teoria, mas cobra um preço alto em estabilidade. A janela de funcionamento se torna mais estreita. O equilíbrio entre frente e traseira muda mais rápido, reage mais violentamente às variações de vento, temperatura e desgaste de pneus. O piloto precisa reaprender a confiar no carro curva após curva. Cada volta vira um diálogo constante. O volante fala, o banco fala, o pedal fala. E você precisa interpretar tudo em tempo real, a mais de 300 km por hora. Não existe espaço para piloto automático. A pilotagem de 2026 exige presença total, quase meditativa. Um pequeno atraso mental vira um erro grande na pista. A unidade de potência, esse coração híbrido dividido igualmente entre combustão e eletricidade, também se comporta de maneira diferente do que estamos acostumados. A entrega de potência elétrica instantânea transforma as saídas de curva em momentos críticos. O carro quer acelerar antes mesmo de o cérebro terminar o comando. Controlar isso exige delicadeza, não força. Exige sensibilidade no tornozelo, não agressividade. E quando falamos de gerenciamento, não falamos apenas de bateria. Falamos de temperatura, de eficiência térmica, de quanto você pode exigir agora sem comprometer o final da corrida. Cada decisão tem consequências ampliadas. Gastar energia demais em uma disputa boba pode significar não ter nada para se defender 2 voltas depois. É um jogo de longo prazo disfarçado de sprint constante. A aerodinâmica ativa, que parecia uma aliada perfeita, também se revela uma entidade exigente. O timing precisa ser impecável. A confiança precisa ser total. Você entra em uma reta sabendo que o carro vai se transformar, mas o verdadeiro teste vem na frenagem seguinte. A fé na tecnologia precisa ser absoluta, porque o corpo reage antes da razão. Se houver hesitação, você perde décimos. Se houver falha, você perde o carro. Isso muda até a forma como se ataca e se defende. Ultrapassar não é apenas estar mais rápido, é estar mais preparado. É ler o comportamento do adversário, prever quando ele vai usar energia, quando vai se proteger, quando está vulnerável. O botão de impulso não é uma arma infinita. Ele é um recurso escasso, precioso. Usá-lo mal é como desperdiçar munição em uma guerra longa. Dentro do cockpit, o nível de informação é maior do que nunca. Displays, luzes, alertas, mapas de energia. O desafio não é ter dados, é filtrar o que importa. O piloto de 2026 precisa aprender a ignorar o ruído e ouvir apenas o essencial. Quem não conseguir fazer isso vai se afogar em informações. Fisicamente, o impacto é diferente, mas não menor. As mudanças rápidas de direção exigem músculos mais reativos, menos resistência bruta e mais explosão controlada. O pescoço sofre de outra forma. O corpo inteiro precisa trabalhar como um sistema integrado, absorvendo impactos, mantendo precisão mesmo sob fadiga extrema. Não é mais sobre aguentar força por muito tempo, é sobre repetir movimentos perfeitos sob estresse constante. E então existe o fator humano fora do carro, a equipe. Engenheiros, mecânicos, estrategistas. Todos também estão aprendendo. Todos também estão errando e corrigindo. Um projeto novo cria laços diferentes. Existe menos zona de conforto, menos sempre foi assim. Cada melhoria conquistada parece mais significativa, porque não vem de ajustes finos em algo antigo, mas da construção de algo realmente novo.
É nesse ambiente que a verdadeira identidade de uma equipe nasce. Sob pressão, sob dúvida, sob risco. Alguns grupos se fecham, ficam defensivos. Outros se tornam mais criativos, mais unidos. A forma como a Audi atravessar esse período inicial vai definir não apenas resultados, mas cultura. E cultura, na Fórmula 1, vence campeonatos tanto quanto potência ou downforce. Para o piloto, viver isso desde o início é uma escola brutal e privilegiada ao mesmo tempo. Você cresce mais rápido, aprende mais rápido, erra mais rápido também, mas cada erro vem acompanhado de entendimento profundo. Não é apenas o carro não funcionou, é por que não funcionou. E isso muda tudo. Quando penso nesse primeiro contato real entre teoria e pista, não sinto medo, sinto respeito. A tempestade está se formando, silenciosa, invisível para muitos, mas para quem está dentro, cada detalhe vibra no ar. O som do motor, o clique de um botão, o aperto de um cinto de segurança. Tudo indica que algo grande está prestes a começar. Depois do primeiro contato com o asfalto, vem a fase mais cruel e mais honesta de todo o processo: a interpretação das respostas. O carro falou, a pista respondeu. Agora não há mais espaço para esperança cega ou otimismo vazio. Cada dado coletado é uma verdade nua e nem sempre ela é confortável. É aqui que muitos projetos começam a se dividir entre aqueles que aprendem rápido e aqueles que se defendem das suas próprias conclusões. O problema nunca é quando algo dá errado. O verdadeiro problema é quando algo dá quase certo. Um carro que parece competitivo em alguns trechos, mas instável em outros, cria armadilhas psicológicas. Você acredita que está perto demais para mudar conceitos, mas longe demais para ignorar os defeitos. E num regulamento novo, insistir por orgulho pode custar uma temporada inteira. O piloto sente isso antes de qualquer gráfico. Existe uma diferença clara entre um carro difícil e um carro confuso. O carro difícil desafia, exige técnica, pede adaptação. O carro confuso trai. Ele não repete comportamentos, não constrói confiança. E confiança nesse nível não é luxo, é pré-requisito para extrair desempenho. Em 2026, essa distinção se torna ainda mais crítica. Com menos dependência extrema de efeito solo e mais intensa na interação mecânica, o comportamento do carro muda mais conforme o desgaste dos pneus e a variação de carga. Um acerto que funciona na volta 5 pode ser um pesadelo na volta 15. Isso exige uma leitura fina, quase sensorial da evolução da pista e do próprio equipamento. A aerodinâmica ativa adiciona outra camada de complexidade. Não é apenas se o sistema funciona, mas como se integra ao estilo de pilotagem. Alguns pilotos vão se adaptar naturalmente ao timing das transições. Outros vão lutar contra isso, tentando pilotar como em 2024 ou 2025. E o carro sempre vence essa briga. Quem não se adaptar perde tempo, desgasta pneus e comete erros forçados. O gerenciamento de energia deixa de ser algo abstrato e vira algo visceral. Você sente quando exagera, sente quando a entrega elétrica empurra o eixo traseiro, sente quando a regeneração interfere na frenagem. É um equilíbrio fino entre agressividade e contenção. A vitória não será de quem anda sempre no limite, mas de quem sabe exatamente quando não andar. Dentro da equipe, as primeiras respostas da pista testam lideranças. É nesse momento que decisões difíceis precisam ser tomadas rapidamente. Abandonar caminhos que custaram meses de trabalho dói. Admitir que uma solução elegante não funciona dói mais ainda. Mas a Fórmula 1 não recompensa apego emocional. Ela recompensa lucidez. Os engenheiros começam a separar ruído de sinal. O que é problema de correlação? O que é a limitação real do conceito? O que pode ser resolvido com setup e o que exige mudança estrutural? Essas perguntas não têm resposta simples e o relógio nunca para. Enquanto uma equipe analisa, outra avança. Enquanto alguém hesita, alguém arrisca. Para o piloto, existe também o peso invisível da comparação. Mesmo sem tempos oficiais divulgados, você sabe, você sente. Você sente quando o carro acelera menos do que deveria. Você percebe quando falta estabilidade em comparação com referências internas. A mente começa a projetar cenários, a imaginar onde os outros podem estar.
Controlar isso é tão importante quanto controlar o carro. E então existe a pressão externa, mesmo que ninguém diga nada. A expectativa de entender rápido, de justificar escolhas, de mostrar que o caminho escolhido foi o correto. Em um projeto novo, cada quilômetro rodado parece carregar um julgamento implícito. Não é apenas um teste, é uma declaração silenciosa de competência. Mas há algo poderoso nesse caos inicial. Uma honestidade brutal que limpa ilusões. Cada pequena evolução passa a ter um valor imenso. Um comportamento mais previsível em entrada de curva, uma melhor tração em baixa velocidade, um ganho de confiança em frenagens tardias. Esses detalhes constroem algo maior, mesmo que ainda invisível para o mundo exterior. É nesse ponto que o piloto deixa